O Cruzeiro quer a sua principal contratação no Clássico. Conta tudo, Pansi, boa noite. Boa noite, Léo. Forte abraço pra você, pra Nação Celeste, pra todo mundo ligado com a gente aqui na turma do Bate-Bola. Eu falo em nome de Betfair, com Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. Leozão, hoje trabalho em 2 períodos, né, na Toca da Raposa 2. O Zé Ricardo debruçado no jogo do América também e vai estudar o que tem de interessante no time do América, as falhas também, para o Cruzeiro buscar essa vitória no domingo. Do domingo, o Cruzeiro sabe que a vitória dentro de casa como mandante é algo fundamental na construção dele de Campeonato Brasileiro da Série A. Eu fui consultar, Léo, o trabalho que faz o FMG de tabulação, né, de dados, números. O Cruzeiro é o 19º como mandante. Não pode, né? Não pode. Ele só ganha do Coritiba, que é o pior time do campeonato. Exatamente. Então, a missão é vencer em casa e, por isso, todos os esforços para esse confronto. E aí, tem tudo a ver com a manchete que construímos juntos aqui na turma do Bate-Bola. O Matheus Pereira é um jogador que hoje entra na 8ª semana de recuperação. Ontem ele concluiu a 7ª. Hoje ele começa a 8ª. O que isso significa? Que é naquele prazo que falamos de 8 a 10, né? De que ele ficaria pronto. E aí, com o trabalho físico, a ênfase também na preparação, vai ter uma conversa com a comissão técnica para que pelo menos, Léo Figueiredo, ele esteja no banco de reservas e entre um pouquinho no jogo. E aí no dia 14, contra o Cuiabá, que vai ter essa folga e esse respiro no calendário, o Cruzeiro vai ter o jogador no ápice da forma física. Ele é um cara muito importante, não tenho a menor dúvida que ele vai ajudar demais o Cruzeiro. Tecnicamente, o Matheus Pereira é acima da média. Cara de Premier League, que um time da Inglaterra vende por muita grana lá pros times da Arábia. Ele é cruzeirense, não conseguiu emplacar aqui. Ele fez 2 jogos, né, Pansi? Foi um pouquinho do Atlético Paranaense e aquele do Botafogo. E o jogo contra o Botafogo ele se lesionou. Então, nem o gostinho ele teve, assim, né, de fazer uma partida, ganhar um jogo com o Cruzeiro ali dentro do campo, de marcar um gol. Ele é muito bom de bola. A gente já falava isso antes, quando o Cruzeiro estava para contratá-lo, né? Que o Cruzeiro estava assim atrás de um jogador que era muito acima da média e infelizmente se lesionou. Não foi uma entrada desleal, não foi um problema, foi um acidente de jogo, mas que bom. 8ª semana e tomara que o quanto antes ele possa ajudar o ataque do Cruzeiro, porque o ataque do Cruzeiro precisa sim de reforços. Não dá para contratar ninguém, mas precisa de quem está lá, entra no time. E até porque é um jogador que chegou com esse sarrafo alto mesmo, de uma contratação que, você lembra, você estava, e aí, Pansieri, vai chegar, não vai, como é que tá? Foi uma novela. Foi uma novela. Porque não é uma negociação fácil, até porque outros times também queriam o atleta, mas ele veio, tá aí, e agora é recuperação para que possa atuar com a camisa celeste. Léo, para eu fechar também as notícias do Cruzeiro, daqui a pouco tem debate e vocês vão ter muita coisa para falar, é porque a molecada também, os crias, como eles são chamados no Cruzeiro, eles estão sendo observados. Ontem o Cruzeiro venceu no tempo normal o Atlético, então devolveu o 3-1 do primeiro jogo e nos pênaltis 4-1, com atuações interessantes do Pedrão, do próprio Juan Santos, do Fernando mais uma vez, do Arthur, do João Pedro. Esses atletas vão maturando, inclusive hoje João Pedro e Guimeira, que eram do Sub-20, que são do Sub-20, treinaram no time profissional. Nessa observação do Zé Ricardo, e aí é informação. Não duvido que para os próximos jogos garotos sejam relacionados mesmo, mas para que possam atuar, que sejam uma parte do jogo. O Robert foi o último, né? É que aí ele chuta aquela bola no travessão do Cássio e depois a garotada não vem ganhando oportunidade, mas esse é o trabalho do Zé. Isso foi conversado realmente com ele para que essa oportunidade surja. O Cruzeiro não tem dinheiro, gente. No Cruzeiro não vai mudar o panorama de contratação, até porque está fechado o mercado. Mas se tem moleque que pode entrar para corresponder, tá aí a oportunidade. E a Itatiaia vai transmitir a final do Campeonato Mineiro Sub-20 com imagem. Então você, torcedor do Cruzeiro, vai ver esses meninos em campo, vestindo o manto azul celeste. Então, primeiro jogo para a semana que vem, já que no fim de semana tem compromisso da Copa do Brasil, pode ser na terça ou na quarta-feira, deve ser de manhã, com o Coimbra tendo o mando de campo, e depois na sequência a gente vai informar, mas essa é a informação. Na semana que vem vai ter Cruzeirão na Itatiaia também no YouTube. Agora há pouco o Pansieri estava trazendo a informação aqui sobre o Matheus Pereira, entrando aí possivelmente na última semana para poder voltar ao time.
o quanto que o Cruzeiro ganha com o Matheus Pereira no time, Ale? Na verdade, a gente sabe que ele é um jogador diferente, né? Dos demais, é a contratação mais ousada do Cruzeiro, até fugindo um pouquinho do padrão. Só que não deu nem para sentir direito o tamanho dessa contribuição, né? Porque ele entrou no meio do primeiro jogo dele contra o Furacão e saiu jogando uma vez só, né? Antes de se machucar. Botafogo. Exatamente. Então, a gente teve um gostinho ali de Matheus Pereira, mas não dá para sentir o tamanho dessa influência. Fato é que é um jogador que ele vem cotado para ser o melhor do time. Se vai ser ou não, vai depender dos encaixes e tal. Mas, de qualquer forma, você, nessa reta importante do Campeonato Brasileiro, no retorno, você receber um melhor do time, um potencial melhor do time, é muito importante, né? O Matheus Pereira chega e entra ali no lado direito, dos outros que se resolvam? A tendência é que ele jogue pelo lado direito, né? Agora, eu não sei se por dentro ou por fora. Para manter uma pegada no meio de campo, eu acho que joga por fora, tentando fazer o que o Nicão, na cabeça do Zé Ricardo, teria que fazer no último jogo e acabou não dando conta. Mas é uma peça que tem tudo para ser importante. A gente ainda não viu o Matheus Pereira do Cruzeiro, né? A gente sabe quem é o Matheus Pereira, sabe da qualidade, do potencial dele, mas ainda, como disse o Alê, a gente não tem esse recorte para falar, no Cruzeiro ele deu certo, ele vai jogar assim, assim, assado. Não teve tempo para isso, né? Ele se lesionou muito cedo, mas é sem dúvida nenhuma um grande reforço para o restante da temporada, para o restante do Campeonato Brasileiro. Eu até num primeiro momento, Léo, imaginava o Matheus Pereira jogando como um meia ali, junto de um volante e mais um meia, ou junto de outro volante. Mas a partir do momento da chegada do Lucas Silva, eu não vejo o Lucas Silva mais como o primeiro volante. Então você tem que ter o Jussa, ou alguém que faça a mesma função do Jussa, o Lucas Silva e mais um. Esse mais um vai ser o Matheus Pereira jogando por dentro, você traz o Lucas Silva um pouco para o lado esquerdo, vai seguir com o Vital ao lado do Lucas Silva e abre o Matheus Pereira pela direita. É algo que o Zé Ricardo vai ter que pensar, mas o lugar para ele no time titular tem. Ô, Nath Fioza, e o lugar do Matheus Pereira? O Du falou até dele jogar mais centralizado, podendo jogar de um lado ou pelo centro. Na minha opinião, Nath, o Matheus Pereira chega e joga. Agora, o Lucas Silva é que não pode sair ali de terceiro homem no meio campo. Isso aí, você já deixa anotado pro Zé Ricardo, se preparando, tem clássico, viu, Nath? Avisa pro Zé Ricardo que tem um clássico contra o América, que o Lucas Silva, que chegou bem no Cruzeiro, foi jogando de terceiro homem no meio campo. Eu acho um desperdício colocar o Lucas para ficar marcando ali atrás, Nath. Eu também acho, viu, Léo? Penso como você, inclusive acho que por vezes o Cruzeiro tem muita dificuldade para criar, porque o Matheus Vital não vive um bom momento e o Lucas Silva, quando joga mais avançado, tem esse poder de articulação, mas com o Zé tem jogado mais próximo do Matheus Jussa e aí você acaba sobrecarregando ele com uma marcação que não é a sua principal qualidade, né? Já não era assim desde aquela primeira passagem pelo Cruzeiro e você desperdiça o talento que ele tem de chegar à frente. Eu te digo, Léo, que eu acho que por vezes o ideal seria jogar com Jussa e mais um volante, utilizando essas características do Lucas Silva para ele ter ainda mais liberdade de flutuar, de cair pelos dois lados, de ser esse cara de construção pelo meio e aí você abre as pontas com os atacantes, né, com os pontas de origem e acho que o Matheus Pereira tem potencial para entrar tanto pela direita quanto por dentro ou até como um quarto homem de meio campo, jogando bem avançado e aí ele poderia, por vezes, fazer também essa função de falso 9 aparecendo dentro da área porque finaliza muito bem. Boa, Nath.